Bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça. Hoje é 22 de julho e o nosso tema hoje é Livres da Maldição. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o teu like aí, faz comentários, interage comigo, vamos fazer chegar a outras pessoas, que o propósito desse canal é isso, é alcançar pessoas com conhecimento que liberta. Livres da Maldição, nosso tema, o texto base que eu quero ler com você é Gálatas no capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Existe uma doutrina bíblica que ela é muito significativa para mim e para você agora na nova aliança, que é a doutrina da substituição. Ela é muito pouco compreendida, muito pouco, né? Ela é pouquíssimo compreendida hoje, apesar de ser uma das doutrinas mais antigas que surgiu na Bíblia, aparecendo pela primeira vez lá no Éden, quando Adão e Eva eles pecaram, né? E eles perceberam que estavam nus e cozeram folhas de figueira, tentando resolver o problema de separação que o pecado causou. Você sabe da história, diz que Deus apareceu na viração do dia, como era de costume, para se relacionar com eles. E teve aquela frase célebre, né? Adão, onde estás? E ele estava falando sobre a posição que Adão foi destituído. E eles disseram: estávamos nus e nos escondemos. E teve toda aquela coisa: quem disse a vocês que vocês estavam nus? Enfim, eles cozeram folhas de figueira, que é uma expressão de justiça própria, uma tentativa humana de resolver as coisas, mas eu não quero me deter nisso porque esse não é o meu tema. O meu tema é que, embora eles estivessem cobertos ali com as roupas que eles fizeram, aquilo não resolveu. E a Bíblia diz que Deus fez para eles roupas de peles de animais. Então Deus não estalou o dedo e fez aparecer umas roupinhas. Não, dois animais foram sacrificados ali, e aquilo ali foi a primeira vez que a doutrina da substituição apareceu, que era um inocente morrendo pela culpa, para cobrir a culpa do culpado. E depois, mais na frente, Cristo seria o Cordeiro de Deus, que não cobriria, mas tiraria o pecado do homem. Mas de Adão até Cristo, essa doutrina do sacrifício, do Cordeiro substituto, ela foi ministrada desde o começo. E o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje, que é livres da maldição? Eu quero simplificar para você o conceito de substituição. A gente costuma muito dizer: Jesus morreu em nosso lugar. É exatamente isso que ele quer dizer. Tudo que Jesus sofreu, tudo que ele passou aqui, tudo que ele venceu, foi em nosso lugar, no sentido de que ele foi nosso substituto, ele nos substituiu. Inclusive, quando a Bíblia diz que Jesus cumpriu as exigências da lei, diz que ele fez isso para que elas fossem satisfeitas em nós, ou seja, nós não podíamos fazer e ele fez e satisfez isso, essa cobrança que o reino do Espírito pedia pela lei, Cristo cumpriu, e como ele estava nos substituindo, é como se nós tivéssemos cumprido. Então o princípio da substituição é: em nosso lugar, ele fez para que eu não precisasse fazer. Ele sofreu para que eu não precisasse sofrer. Ele experimentou separação de Deus para que eu, que estava separado, fosse religado a Deus. Ali na cruz, quando ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou separação para que eu e você fôssemos religados a ele. A Bíblia diz que ele enfermou para que nós fôssemos curados. Também diz que ele foi feito pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos à sua justiça. E no texto que nós vemos, Gálatas 3,13, vai dizer que ele se fez maldição, porque a lei previa que aquele que fosse julgado em morte de cruz, que fosse levantado, pendurado no madeiro, era feito maldito. E ali também estava se cumprindo o princípio de substituição, porque eu e você recebemos maldição por herança, mas ele estava se fazendo maldito em nosso lugar. Eu quero dizer a você que eu creio em maldição, à luz da palavra. Eu creio que existem maldições e que maldições é uma forma do diabo perpetuar o seu trabalho de destruição em famílias, a fim de destruir gerações. Mas eu também creio na verdade bíblica que diz que maldição sem causa não se cumpre. Está em Provérbios 26, versículo 2, que maldição sem causa não se cumpre. E toda causa que legalizava a maldição era o pecado. E a Bíblia diz que Cristo venceu o pecado em sua carne. Ele foi punido pelos pecados. Então essa causa, o que justificava a maldição, deixou de existir na minha e na sua vida. E na minha e na vida de cada pessoa que creu em Cristo como aquele que venceu por sua morte o pecado. Então, repetindo para isso ficar bem enraizado em você, toda a causa da maldição estava no pecado. E Cristo venceu o pecado. Então,
qualquer pessoa que ouviu a mensagem de Cristo, que creu a ponto de recebê-la, ele está livre das causas da maldição. Hoje as pessoas falam sobre maldição hereditária. Você crê nisso, pastor? Até creio, porque antigamente as pessoas diziam: quem pecou, esse homem ou o pai dele, para que ele tivesse cego? Eu creio que existem maldições. Agora, eu também creio que todas elas foram pregadas, cravadas na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe maldição para mim e para a sua vida. Então, eu quero que você seja aleluiado, liberto com essa verdade. Você é livre de qualquer maldição, das antigas, das atuais, de qualquer uma que possa vir, porque Cristo se fez maldição como cordeiro substituto. Ele se fez maldito para que eu e você fôssemos abençoados. Vamos confessar a palavra. Eu quero que você diga assim comigo: Cristo foi o nosso cordeiro substituto. Se fez maldição para que eu fosse feito bênção. Enfermou para que eu fosse curado. E morreu para que eu tivesse vida. Amém? Você foi abençoado? Compartilhe esse vídeo, faça comentários. Espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.